Olá a todos! Hoje o objetivo é falar no domínio 2, eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas, nomeadamente no primeiro subdomínio deste domínio, que é sinais e ondas. Um, o objetivo é abordar um bocadinho os conceitos e, no fim, resolver alguns exercícios de exame nacional sobre esta temática. Em termos de conteúdo, dividi este vídeo em 4 fases, mas pode acontecer que eu tenha que o dividir de outra maneira, porque pode ficar muito longo. Portanto, o objetivo, em primeiro lugar, é classificar as ondas em mecânicas eletromagnéticas longitudinais e transversais, distinguindo cada uma. Depois falar um bocadinho da periodicidade, o que são ondas periódicas no espaço e no tempo, o que são ondas harmónicas e também complexas. Depois, o terceiro componente é sobre o som enquanto onda de pressão. Vamos falar sobre quais são os atributos do som e o que é o som enquanto onda de pressão. E a última fase, então, diz respeito à resolução de exercícios de exame nacional sobre este conteúdo. O primeiro ponto que vamos trabalhar é a classificação das ondas para podermos distinguir ondas mecânicas de eletromagnéticas, ondas longitudinais de transversais. Para isso é preciso perceber que para gerarmos uma onda no meio é sempre preciso criar uma perturbação num ponto e essa perturbação há de implicar alterar uma propriedade física do meio nesse ponto. No fundo, cria-se um sinal. A propriedade física que nós vamos alterar pode ser, sei lá, se deixarmos cair uma gota na água, pode ser alterar a profundidade da água no sítio onde a gota cai. Se estivermos a falar de uma onda sonora, pode ser a pressão do ar num determinado local, entre outras possibilidades. No fundo, a oscilação em torno de uma posição de equilíbrio vai permitir que a energia associada à oscilação seja transferida em todas as direções na vizinhança do ponto onde se criou aquela perturbação, e a propagação dessa oscilação nós chamamos de onda. Ela ocorre a uma determinada velocidade que vai depender do meio que está envolvido. Uma coisa importante a reter é que uma onda transporta energia, mas não transporta matéria. Portanto, nós não conseguimos cavalgar a onda para ela nos levar entre dois locais diferentes. Conseguimos apenas que ela leve consigo energia, e essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para comunicarmos, ou para derrubar um objeto, ou para produzir um efeito diferente. Quanto à natureza, as ondas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Esta classificação é muito fácil de interpretar. As ondas mecânicas precisam sempre de um meio material para se propagarem, uma vez que elas resultam de oscilações, enquanto as eletromagnéticas propagam-se mesmo no vazio. No fundo, resultam de sinais eletromagnéticos. As ondas na água, as ondas sísmicas e as ondas sonoras são ondas mecânicas. A luz, a radiação, quer seja visível, quer seja não visível, é uma onda ou são ondas eletromagnéticas. Quanto ao modo de propagação, podemos distinguir as ondas longitudinais das transversais. Na imagem, vamos já verificar as duas ondas, eu deixei-as em simultâneo correr. As longitudinais implicam que a direção de perturbação coincide com a direção de propagação. No fundo, se eu tiver uma mola disposta horizontalmente e a comprimir, essa compressão vai transmitir-se horizontalmente ao longo de toda a onda. Já na onda transversal, a direção da propagação é perpendicular à da perturbação. No fundo, vamos ver isso agora aqui no vídeo, só um instante. Portanto, se eu elevar a minha mola para cima e para baixo, gera-se uma onda que percorre o resto da mola horizontalmente. Cá está a onda longitudinal, a compressão horizontal e a propagação horizontal. No caso da onda transversal, a perturbação perpendicular, vertical, e a propagação perpendicular, ou seja, na horizontal. Como exemplo de ondas longitudinais, as ondas sísmicas do tipo P, que vocês costumam estudar na geologia, são ondas deste tipo, e as ondas sonoras que se propagam em gases e em líquidos também. Ao nível das transversais, as ondas sísmicas do tipo S, as ondas numa corda e as ondas eletromagnéticas, luz ou radiação. No nosso segundo tópico, vamos estudar as questões de periodicidade. No fundo, vamos falar de ondas periódicas no tempo e no espaço
e ainda de ondas harmónicas e ondas complexas. É esse o objetivo. Vamos começar com os conceitos fundamentais. Até porque, para termos uma onda periódica, temos que ter a propagação de um sinal que se repete em intervalos de tempo iguais. E então há características que também se repetem ao longo do tempo. Vamos ver quais são. Então, aqui nos conceitos fundamentais, há algumas coisas que é conveniente saber, nomeadamente a amplitude. A amplitude, se estivermos a falar de uma oscilação em torno de uma posição de equilíbrio, vai corresponder ao máximo afastamento relativamente a essa posição de equilíbrio. Normalmente representamos a amplitude por um A. O período é representado por um T, pode ser um T maiúsculo com uma perninha, duas perninhas ou nenhuma. Na generalidade, exprime-se no Sistema Internacional em segundos e corresponde ao intervalo de tempo de uma oscilação completa. Se quiserem, é até haver uma repetição. A frequência relaciona-se com o período, representa-se por um F minúsculo. No Sistema Internacional de Unidades, exprime-se em Hertz. É conveniente perceber que o Hertz corresponde a por segundo, ou segundo menos 1, e diz-nos quantas oscilações é que são realizadas por unidade de tempo. Isto pode estar descrito por segundo, por minuto, por dia, por ano, por aquilo que entenderem. O comprimento de onda representa-se por uma letra grega que é um lambda, é como se fosse um y ao contrário, exprime-se no Sistema Internacional em metros e corresponde à distância que a onda percorre durante um intervalo de tempo que é de um período. A velocidade de propagação das ondas representa-se por um V, no Sistema Internacional de Unidades exprime-se em metros por segundo e pode ser calculado através do quociente entre a distância que a onda percorre num intervalo de tempo, num determinado intervalo de tempo. Portanto, aqui em termos de expressão, eu coloquei um S sobre ΔT, estou a falar da distância percorrida, mas pode aparecer um D sobre ΔT ou pode aparecer um ΔX sobre ΔT. Não deixa de ser o comprimento que a onda percorre no decorrer do tempo. Vamos ver então os diferentes tipos de periodicidade. Nós vamos discutir a periodicidade no tempo e no espaço. Aqui estamos a ver a onda periódica no decorrer do tempo. No pequeno vídeo que temos do lado esquerdo, conseguem ver a vermelho uma pontinha que representa um corpo que se desloca para cima e para baixo, entre duas posições, o 0,2 e o menos 0,2, e a surgir a azul a onda formada. Portanto, ao longo do tempo, é isso que eu tenho aqui no eixo do X, esta partícula ou está em crista, ou avança para o vale e assim sucessivamente. Agora, a partícula nunca sai do sítio, ela está sempre na mesma posição. A onda mostra-nos como é que é a regularidade do seu movimento. E basicamente o que é que nós podemos fazer com esta informação? Podemos buscar o período. No gráfico do lado direito já dá para perceber que no eixo do X tenho aqui a representação temporal, está aqui o tempo, pode estar em segundos, mas pode estar numa unidade que não corresponde ao Sistema Internacional. E se eu quiser utilizar o gráfico produzido, eu posso buscar o período desde que considero dois pontos na mesma fase de oscilação. Duas cristas, podem ser dois vales, não coloquei aqui, mas ainda vou a tempo. Portanto, daqui a aqui também tem um período. Ou então vou buscar duas posições de equilíbrio, quaisquer que elas sejam. Só tenho que ter a cautela que sejam iguais. Reparem que a onda aqui vai a descer. Eu tenho que ir buscar a próxima posição de equilíbrio em que a onda também esteja a descer. Mas eu posso escolher qualquer outro ponto. Um exercício interessante às vezes implica que eu não tenho a escala orientada, mas tenho uma, duas oscilações e meia, ou mais ou menos, e tenho o tempo que corresponde a essa quantidade de oscilações. Portanto, eu posso fazer a determinação sabendo o número de oscilações. O período é medido sempre diretamente a partir do gráfico, desde que no eixo do X eu tenha o tempo. Essa é a parte principal a reter. Também é conveniente entender que eu, com o período, posso buscar a frequência. A frequência é definida por quem está a emitir o nosso sinal. Portanto, se a fonte se mantiver, a frequência e o período também se irão manter. Se a fonte variar, a frequência e o período também vão variar.
Aqui no eixo dos y, eu tenho a grandeza que corresponde à propriedade física que é alterada devido a uma perturbação. Pode ser uma posição, se a partícula se deslocar entre duas posições em torno da posição de equilíbrio. Pode ser uma pressão, pode ser uma densidade, pode ser uma corrente elétrica, uma tensão ou outra coisa qualquer. Portanto, este eixo dos y permite-nos também identificar uma variável importante, a amplitude. A amplitude corresponde a esta distância desde a posição de equilíbrio até à crista ou, se quiserem, desde a posição de equilíbrio até ao vale. Na generalidade isto não é complicado. Às vezes, se a onda não estiver alinhada com o eixo dos tempos, pode ser necessário medir a distância entre o máximo e o mínimo, e se eu fizer essa medição, vamos arranjar aqui outra cor, por exemplo, o amarelo. Se eu quiser determinar esta distância que eu representei aqui a amarelo, ela é o dobro da amplitude. Portanto, às vezes também dá jeito lembrar isto. Nós vamos estudar essencialmente ondas periódicas que são descritas por funções sinusoidais. Basicamente, as funções seno e as funções cosseno são designadas por ondas harmónicas ou sinusoidais, como esta que eu descrevi aqui em cima. Além da periodicidade no tempo, podemos discutir a periodicidade no espaço. Eu também tenho aqui um pequeno vídeo com uma ilustração. Basicamente, ela está a demonstrar qual é a distância que a onda percorre ao longo do tempo. E então, dá para perceber que eu tenho aqui duas partículazinhas representadas a vermelho que vão alterando a sua posição a nível vertical. Portanto, elas estão a oscilar entre um máximo e um mínimo. Mas reparem que elas estão sempre no mesmo sítio. E a onda vai percorrendo uma determinada distância. O que se verifica é que, quando elas estão na mesma fase de oscilação, por exemplo agora, elas distanciam-se de um valor, de uma distância, um comprimento que corresponde a um comprimento de onda ou a um múltiplo do comprimento de onda. Basicamente, a grande diferença para o gráfico que eu tinha na imagem anterior é que no eixo do X eu vou ter uma situação diferente. Vou ter aqui um comprimento em metros em vez do tempo em segundos. Isto representa a parte da periodicidade no espaço. Ainda posso buscar na vertical a amplitude, tal como fazia no gráfico anterior, quer olhando ao máximo, quer olhando ao mínimo, quer fazendo a distância do máximo ao mínimo, considerando que ela é o dobro da amplitude, mas eu posso identificar o comprimento de onda através de dois pontos que estão na mesma fase de oscilação. O comprimento de onda é a distância mínima entre estes dois pontos, até porque eu poderia considerar a distância desde esta crista a esta que está aqui mais à direita, mas eu tenho uma crista aqui no meio, então significa que essa distância são dois comprimentos de onda em vez de um. Também posso usar os vales, tal como acontece com o período. Se eu medir a distância entre os dois vales, também vou identificar o comprimento de onda. Na imagem, mostra-nos ainda a distância entre dois pontos na fase de equilíbrio, onda a descer, onda a descer. Se tiver onda a subir, para eu considerar o outro ponto, também vou ter a onda a subir. Ou qualquer outro momento representado aqui. Ainda existe um caminho ligeiramente diferente para percebermos a periodicidade no espaço. Vou deixar só aqui um exemplo. Eu ainda vou falar ao longo deste vídeo do som como onda de pressão. Portanto, o que eu tenho aqui é um diapasão que está a produzir uma onda sonora. Nós conseguimos ver a propagação do sinal no decorrer do espaço. À direita tenho uma imagem que tende a mostrar que, quando existe essa perturbação, há regiões do ar em seu redor que ficam com muitas partículas, gerando zonas de compressão, e outras regiões com menos partículas, zonas de rarefação. E cada zona de compressão corresponde no meu gráfico a uma crista. Então eu também posso determinar o comprimento de onda a partir da distância entre estas duas zonas de compressão ou duas zonas de rarefação. A lógica é a mesma, exatamente igual ao anterior.
Se falarmos em expressões matemáticas, e elas também são importantes aqui, eu deixei-as resumidinhas neste pequeno slide. A velocidade de propagação, há pouco já vimos que corresponde à distância percorrida, aqui o S, num determinado intervalo de tempo, e eu tinha dito que pode ser apresentado como o D sobre o ΔT. E há uma segunda situação, uma terceira situação que é muito importante, que aparece aqui com o comprimento de onda e o período. Porque se a distância percorrida for um comprimento de onda, o tempo que a onda demora a percorrer essa distância é um período. Consequentemente, como a frequência se relaciona com o período através do seu inverso, o que eu posso fazer aqui é que o comprimento de onda vezes 1 sobre o período vai corresponder ao comprimento de onda vezes a frequência. E então eu também tenho aqui outra forma de exprimir a velocidade. Também, ao estudarmos ondas sinusoidais, eu estava a dizer que é possível descrevê-las com a função seno ou cosseno, já tem essa representação aqui em baixo. O y, no fundo, é a perturbação que foi imposta ao meio para se propagar o sinal. No decorrer do tempo vai ser igual a amplitude vezes o seno do ômega-t. O que é o ômega? É a frequência angular. Frequência angular. A frequência angular é uma grandeza que já vem no movimento circular e pode ser determinado fazendo 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Portanto, normalmente esta função é usada para determinar a amplitude, o período, a frequência ou a frequência angular, ou para, sabendo essas características, escrever a função. Não é muito natural resolvermos esta equação. Portanto, à direita, as questões da frequência angular que eu tinha acabado de explicar. Falta falarmos um bocadinho de ondas complexas. O que é que são ondas complexas? Elas resultam de sinais que também eles são complexos. No fundo, se quiserem, são sinais que não são harmónicos, não são descritos por funções sinusoidais, mas correspondem a uma sobreposição de vários sinais harmônicos. Os sons emitidos pelos diversos instrumentos musicais, por exemplo, são deste tipo. O que é que eu tenho aqui? Tenho duas ondas aqui representadas, a azul mais claro, que são sinais sinusoidais, ou se quiserem ondas harmónicas, que se eu somar ambas, vão-me permitir obter um sinal que está aqui representado a roxo, que é um sinal complexo. Portanto, não é harmónico, mas pode ser descrito pela sobreposição. Se eu somar um outro sinal harmónico aqui em baixo, vou obter outro sinal complexo. O som da nossa voz, por exemplo, é um som traduzido por uma onda complexa, um sinal complexo. Vamos então finalmente falar especificamente do som como onda de pressão. Vamos discutir que os sons emitidos e os sons que ouvimos resultam sempre da produção de ondas sonoras, que são naturalmente ondas mecânicas. Se o som se está a propagar num fluido, num gás ou num líquido, também serão ondas longitudinais. O espectro sonoro, no fundo, tenta fazer uma representação daquilo que é possível ouvir, ou falar, ou produzir um som da nossa parte. O ser humano só é sensível a ondas sonoras com frequências entre os 20 Hz e os 20 1000 Hz, e por a nossa natureza diz-nos que a sensibilidade às frequências mais altas vai diminuindo com a idade. Portanto, à medida que envelhecemos, vamos diminuindo o limite superior deste intervalo de frequências. Agora, há animais que são sensíveis a intervalos de frequências diferentes dos nossos. Os elefantes conseguem ouvir além do nosso limite. Os cães, por exemplo, prevê-se que sejam capazes de ouvir entre os 10 Hz e os 40 mil ou 65 mil Hz. Os gatos conseguem ir ainda um pouco mais longe, por vezes até aos 100 mil Hz. Os golfinhos não se sabe muito bem qual é que é o mínimo que eles conseguem ouvir, mas sentem frequências superiores a 120 mil Hz. Os morcegos, entre os 1000 e os 120 mil Hz, entre outros animais. Então, basicamente, o conjunto das ondas sonoras audíveis e não audíveis chama-se espectro sonoro,
que é o que nós estamos a ver aqui. Se quiserem, às vezes este espectro sonoro está dividido em sons audíveis, entre os 20 e os 20 mil Hz, os infrassons, sons com frequências abaixo dos 20 Hz, e os ultrassons, sons com frequências acima dos 20 mil Hz. Como é que um som é produzido? Eu tenho aqui outra vez aquela simulação com o diapasão. Se eu percutir o diapasão, percuti-lo é martelá-lo ali nas duas hastes. Ele vai criar zonas onde o ar fica mais denso e zonas onde o ar fica menos denso. Isso é fácil de identificar aqui na nossa imagem. Estas zonas que aparecem de vez em quando mais escuras são as zonas onde eu tenho maior densidade, ou seja, a pressão do ar é maior do que a pressão normal, e as zonas que estão ligeiramente mais claras, que são as regiões onde a pressão é inferior à pressão normal. Então, o que é que acontece? Basicamente, quando eu percuto aqui as hastes do meu diapasão, elas iniciam uma oscilação, uma vibração, que vai sendo transmitida às camadas de ar à sua volta, que vão também passar a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio e passando esse movimento ou transmitindo esse movimento às camadas de ar vizinhas. A amplitude de vibração diminui enquanto a onda se propaga, até porque ela se propaga em todas as direções. Então, na melhor das hipóteses, mesmo que não exista dissipação de energia ao longo desta oscilação, eu vou ter uma área maior para pôr mais partículas a oscilar, e isso vai fazer com que a amplitude de cada partícula seja menor. O som, nestas condições, é uma onda de pressão, porque a sua propagação origina variações de pressão no espaço, zonas de compressão e zonas de rarefação. Eu tenho aqui uma outra imagem para vos mostrar. Tenho aqui algumas partículas pintadas de vermelho para vocês perceberem que, à medida que o som está a ser produzido neste altifalante, elas avançam para a frente e para trás, sem nunca se propagarem ao longo deste espaço. Portanto, agora, o facto de elas se moverem para trás e para a frente vai transmitindo às vizinhas o mesmo tipo de oscilação. Quando consideramos a onda sonora como uma onda de pressão, também podemos representá-la através de uma onda sinusoidal. A nossa equação inicial, aquela que eu estava a discutir há pouco, ora, deixem-me escrever aqui assim num cantinho, estava a dizer que o yt igual a A seno de ômega-t. No que diz respeito ao som, podemos fazer aqui um pequeno ajuste. Uma vez que o y corresponde à perturbação que foi imposta, ela foi imposta ao nível da pressão. Então vou-lhe chamar ΔP, variação da pressão no decorrer do tempo. A amplitude vai corresponder na mesma à máxima perturbação que acontece. Portanto, o valor máximo desta variação da pressão vezes o seno da frequência angular vezes o tempo. Se considerarmos aqui a comparação entre estas duas imagens da percussão do diapasão com a onda, sempre que temos uma zona de compressão, vamos ter uma crista. Sempre que temos uma zona de descompressão ou rarefação, vamos ter um vale, e assim sucessivamente. Do lado direito é só uma representação diferente que permite exatamente ver zona de compressão aqui, crista, zona de rarefação aqui, vale. É esta a lógica. Portanto, basicamente, a função variação de pressão evidencia que há uma periodicidade no tempo da nossa onda sonora num determinado ponto do meio. Não representa a propagação da onda no espaço, mas no decorrer do tempo. E também é importante perceber que a velocidade com que o som se propaga vai depender aqui essencialmente do meio de propagação. No mesmo meio, esta velocidade pode variar com a temperatura. Se as ondas sonoras que estão a propagar-se forem sinusoidais, como acontece com aquelas que são produzidas pelo diapasão, os sons chamam-se sons puros. Se não for assim, ou seja, o som da minha voz que se está a propagar corresponde não a uma onda sinusoidal, mas é uma onda complexa. Só aqui o movimento oscilatório, para vocês verem que à medida que a compressão se desloca no decorrer da onda, eu também vou ter esse ajuste no gráfico.
Quais são os atributos ou as características do som? Vamos discutir 3 atributos. O primeiro refere-se à intensidade sonora, o segundo à altura e o terceiro ao timbre. É preciso alguma atenção porque a linguagem de uso corrente às vezes entra em conflito aqui. O que é a intensidade? A intensidade permite-nos distinguir sons fortes de sons fracos. Se eu estiver a sussurrar, estou a produzir um som fraco. Se eu estiver aos berros, estou a produzir um som forte. Isso significa que quanto maior for a amplitude de pressão do sinal sonoro, maior a intensidade do som e mais forte ele se identifica. Basicamente, se eu tiver uma representação em função do tempo da onda produzida, o som forte tem que ter uma amplitude maior e o som fraco uma amplitude mais pequenina. A altura vai permitir distinguir sons agudos de sons graves. Um som que normalmente dizemos que é alto implica que tem uma elevada frequência. Se quiserem, é um som agudo. Um som baixo tem baixa frequência e é mais grave. Não convém baralhar aqui o som alto e baixo com o som forte e fraco. Portanto, muitas vezes dizemos aumenta o volume e estamos a dizer que o som está alto e, na realidade, o que estamos a fazer é tornar o som mais forte porque estamos a aumentar a amplitude. Aqui alto e baixo está sempre relacionado com a frequência. Então, um som alto tem elevada frequência, é um som mais agudo. Um som baixo tem baixa frequência, é um som mais grave. Podemos analisar isso também graficamente. Portanto, se eu tiver aqui uma função descrita no decorrer do tempo, o som agudo tem muitas oscilações num determinado intervalo de tempo, enquanto o som grave, representado a vermelho, tem menos oscilações no decorrer do tempo. O último atributo do som é o timbre, já falamos dele. O timbre permite distinguir sons puros de sons complexos. A maior parte dos sons que nós ouvimos são complexos. O som da minha voz é um som complexo. É descrito por ondas complexas que não são sinusoidais. Os sons puros têm que ser sinusoidais. Portanto, tenho aqui à esquerda uma representação de um som puro, aqui a minha onda com uma só frequência, e do lado direito um som complexo. Não tem o discernimento da onda harmónica sinusoidal. Para terminar a descrição deste tópico, falta só referir que o microfone e o altifalante têm duas funções fundamentais quando estamos a trabalhar com ondas sonoras. O microfone tem a capacidade de transformar os sinais sonoros em sinais elétricos, que vão apresentar as mesmas características dos sinais sonoros gerados, enquanto o altifalante faz o oposto. Vai pegar num sinal elétrico e convertê-lo em sinais sonoros. É possível depois, ao estudar a segunda parte do eletromagnetismo, perceber como é que isto funciona. Portanto, eu vou deixar estas imagens e, se calhar, num próximo vídeo em que aborde a questão ligada ao eletromagnetismo, talvez explique o funcionamento dos microfones de indução. Tal como tinha previsto no início, o vídeo acabou a ficar de facto muito grande e então o ponto 4 com os exercícios de exame nacional eu vou lançar num vídeo separado. Em relação ao conteúdo em si, espero ter-vos ajudado a compreender. Procurei alguns GIFs e algumas simulações para ajudar a interiorizar ideias. Espero ter facilitado um pedacinho esse processo, mas se ainda assim restarem dúvidas, deixem-me um comentário aqui em baixo ou então enviem-me um e-mail. Obrigada, até breve.